ser os comentaristas normais da terça-feira, o Roberto Mohamed e o Paulo Henrique Cremonese, e recebemos com muito prazer, com muita honra também aqui, o capitão da Polícia Militar Davidson Abreu, que é escritor e tem o lançamento de um novo livro, o Tolerância Zero. Você pode apresentar o Davidson novamente para o telespectador, ele já esteve aqui no ano passado. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. É uma honra ter o Davidson aqui. Ele tem eu acompanho o trabalho dele já há algum tempo. Inclusive, eu lembro o dia que ele foi promovido a tenente. Eu acompanhei pela mídia. E o Davidson é um profissional da PM diferenciado, porque ele me lembra algumas pessoas que eu conheci, como o Capitão Ruas, que são os policiais que vêm da rua, né, da tropa. São os policiais que conhecem o que é a polícia militar. E o Davidson ainda participa dos centros de formação da PM. Então é um cara que conhece a fundo a cabeça dos policiais. Ele tem um lado dele escritor, que era um pouco diferente e era puramente ficção. Agora ele resolveu entrar na literatura que a gente chama de jornalismo investigativo ou narrativo sobre fatos, e ele pegou uma fotografia, ele fez um relato sobre o que realmente foi o Tolerância Zero, que muita gente fala um monte de bobagem. Nós aqui já falamos disso várias vezes. O Tolerância Zero foi um projeto de segurança pública aplicado na cidade de Nova York, que enfrentava naquele momento um dos períodos mais negros da história da cidade. A cidade estava praticamente voltando ao que ela foi um dia, no início da sua história. Quem não lembra do filme Gangues de Nova York, que na verdade é um retrato do que era Nova York estava voltando para isso. E um projeto sério, elaborado por quem entendia do assunto, resgatou a segurança na cidade de Nova York. E o Davidson acaba, nesse livro, ele afasta uma série de lendas e de bobagens que se fala sobre Tolerância Zero e acaba mostrando que um projeto desse não é difícil de ser aplicado, quando você tem gente competente elaborando e preparando o terreno para que ele possa ser aplicado. Davidson, boa tarde. Quanto tempo de pesquisa e quanto tempo de digitação? Bom, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente, né? Na verdade, eu já tinha algumas outras coisas escritas sobre segurança pública, algumas matérias em revista. O meu primeiro livro de defesa pessoal, ele abordava um pouco o tema da segurança pública. Esse daí foi um livro bem difícil de fazer, mas eu já gostava do assunto, bem como o Mohamed falou, as pessoas já utilizaram ele até para eleições, mas sem saber exatamente do que se trata. Então, era um projeto da editora, junto comigo, e demorou mais de um ano para ele ser concluído, entre pesquisas, entre revisões, e porque não há uma tradução do primeiro livro, que foi do assunto em 96, no Brasil. Tem outros livros com esse título de Tolerância Zero, de outros assuntos. Eles utilizam o título, como é um nome conhecido, para vender um outro assunto. Mas não esse que conta a história do que foi. Está inserido também as críticas, que depois, óbvio, vieram várias críticas aí tentando desmentir, mas os efeitos e as estatísticas, elas provam claramente. É muito mais do que combater pequenos delitos, foi um investimento na polícia, investimento na segurança, entre erros e acertos. Hoje, Nova York está com um índice de violência, um índice de homicídios menor do que há 70 anos atrás. Então, é nítido isso. Houve outros motivos que ajudaram, que talvez aceleraram o processo, mas, sem dúvida nenhuma, o programa foi o maior provedor desse sucesso. E eu também faço um paralelo com a nossa segurança pública, e as diferenças que temos aí. Lá foi um programa municipal, aqui a polícia ela é estadual, o governo é mais centralizado e tudo mais. É um caos verdadeiro na nossa segurança pública, que a gente já vive os mesmos problemas há décadas, mas há a solução, é possível.
Você entende que o estudo do tolerância zero, do método, das estratégias que foram utilizadas em Nova York, é muito valioso para nós nesse momento da nossa segurança? Sim, eu acho que a filosofia, porque ele é baseado na filosofia das janelas quebradas, aplicar essa filosofia é muito importante. Não só no nome... A filosofia das janelas quebradas é aquele estudo que você deixa um carro todo novinho, parado no lugar e não acontece nada, deixa um carro meio deteriorado, aí arrebentam de vez, não é? É exatamente isso. Foi feito esse mesmo estudo em 69. Aí depois, em 82, em cima desse estudo, foi iniciada a teoria das janelas quebradas. Que quando você, aí utilizando a metáfora para uma janela, né? Deixando uma vidraça quebrada, outras aparecerão e o Tolerância Zero seguiu essa filosofia, que não abrange só, a segurança pública não é só questão de polícia, é a questão social, às vezes até uma questão de economia, às vezes até uma questão de saúde. Então abrange várias áreas para evitar o quê? O abandono. O abandono é o que a gente vê muito que acontece no Rio de Janeiro. São áreas abandonadas pelo Estado e que só tem a operação policial. A polícia vai, sobe e desce e nunca se resolve. Isso daí permanece ao longo do tempo. A teoria lá das janelas quebradas, que deve ser essa filosofia aplicada de evitar o abandono do Estado tomar conta, porque quando o Estado ele abandona, não há vácuo no poder. Alguém vai tomar conta. Alguém vai proporcionar o lazer, alguém vai proporcionar a saúde, vai proporcionar a justiça, e o Estado vai estar alheio. Paulo Henrique Cremonese, boa tarde. Boa tarde a todos, Mohamed, a quem nos assiste, ao Capitão Abreu. E eu fiquei muito feliz porque quando o Capitão Abreu falou sobre o desconhecimento geral, que as pessoas abusam da expressão tolerância zero, eu automaticamente, todo mundo acha também que entende bem dos assuntos, né? Eu falei, eu acho que eu entendo bem. E eu me lembrei da teoria das janelas quebradas. Então eu fiquei muito feliz, porque realmente esse processo de segurança pública, ele é poliédrico. Mesmo as pessoas que, como eu, entendem que o combate à criminalidade tem que ser bem repressivo, também enxergam a necessidade de uma visão global sobre o fenômeno criminal. E essa teoria ela é magnífica, porque ela mexe também com os aspectos internos. Quando uma pessoa faz parte de algo maior, ela se sente melhor. Eu costumo dizer que aquele trabalhador que tem uma vida difícil, que tem que pegar 3 conduções, mas mora numa cidade como Roma, ele se sente parte de algo maior. Ele sente que ele faz parte da história, que ele vive numa cidade que cultua a estética, cultua a beleza. Então, automaticamente, isso mexe com a sua vida. É a mesma coisa a teoria das janelas quebradas. Se alguém estuda numa escola que é organizada, que é arrumada, que tem todo o cuidado com seus aspectos físicos, essa pessoa se sente melhor agasalhada e mais propensa ao estudo do que aquele aluno que faz parte de uma escola bagunçada, sem zelo, que a janela está quebrada e ninguém conserta. Quando se conserta uma janela, parece algo pequeno, mas não é. Quando se conserta uma janela, se conserta também o espírito de um ser humano. Então, se ajuda a fazer com que uma nova visão sobre um fenômeno venha a ganhar corpo. Eu gosto muito e eu serei leitor, serei um dos primeiros a adquirir o livro, depois faço questão de conseguir o autógrafo do Capitão Abreu. É um assunto que muito me agrada. Eu não trabalho com a área penal como advogado e meu estudo é puramente acadêmico, é pelo prazer, então fico muito feliz com um livro que trata da verdade sobre essa importante teoria.